Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that Em 1984, vivia sozinha em uma casa de 2 andares uma velha viúva, completamente imóvel e presa à sua cadeira de rodas. Desde a misteriosa morte do marido, ela precisava da ajuda de um cuidador que a visitava diariamente para ajudá-la nas tarefas diárias. O que dificultou ainda mais foi o fato dos 2 pisos da casa só estarem ligados por uma antiga escada. Quando a senhora idosa precisava se movimentar entre os andares, o cuidador teria que carregar seu corpo frágil, como de uma criança, subindo e descendo as escadas. Um dia, a polícia recebeu um telefonema da viúva. Houve um assassinato. Como as unidades policiais na época eram escassas e o assassino já havia fugido do lugar, apenas um detetive foi enviado para realizar o relatório inicial da cena do crime. Ele chegou e viu o corpo da cuidadora estendido no chão, com as cordas vocais rasgadas, em uma poça de sangue no primeiro andar da casa, com a senhora no topo da escadaria, em sua cadeira de rodas, observando, imóvel e silenciosa. Aparentemente, estava em choque. Ele poderia imediatamente ter descartado ela como suspeita, devido à sua incapacidade de subir e descer as escadas, e porque ela estava presa lá no momento em que o assassinato aconteceu. Foi semelhante à morte de seu marido muitos anos antes, que a havia sufocado enquanto dormia no sofá no andar de baixo. O detetive colocou as luvas, tirou fotos, procurou evidências e cobriu o corpo até a chegada do legista. Tudo isso era rotina. Ele examinou a casa no primeiro andar em busca de alguma pista, e depois perguntou à velha senhora se ele poderia olhar o segundo andar. Ela insistiu que estava lá em cima o tempo todo e que ninguém além dela estava lá naquele dia. Mas, independente disso, o detetive subiu a escada para a qual ela se afastou hesitantemente. Além da escada, havia um corredor estreito com 3 portas fechadas ao longo dele. Ele verificou atrás de cada uma das portas. Havia um quarto vazio, mas nada de anormal. O banheiro também não. Ele ficou ansioso enquanto se dirigia lentamente para o último quarto, onde a velha senhora dormia. Ele abriu e tudo parecia normal. Uma cama, um guarda-roupa, uma mesa de cabeceira. Ele verificou cada parede do cômodo com horror, pois não foi o que ele descobriu, mas foi o que ele não descobriu que o fez parar de repente e lentamente pegar a arma no coldre. Era um detalhe tão pequeno que eles ignoraram completamente na última investigação da morte do marido. Não havia telefone na parte de cima. De repente, ele ouviu um barulho quando sacou a arma e saiu correndo da sala, apenas para encontrar uma cadeira de rodas vazia no topo da escada. No ano de 2005, o projeto de armazenamento de arquivos da humanidade foi iniciado por importantes funcionários do governo, cientistas e antigos alunos acadêmicos em todo o mundo, devido ao receio de que os tesouros da humanidade estivessem cada vez mais ameaçados pela guerra e por desastres naturais. O projeto foi um dos empreendimentos mais complexos da história, a criação de um arquivo do conhecimento e cultura da humanidade. O computador de arquivo Simplexical foi projetado nos primeiros dias do projeto. O dispositivo era composto de ferro, o mais estável dos elementos, e foi construído para servir de testemunho da nossa espécie por milênios. Após a construção do Simplexical, foi designado para a equipe do projeto de armazenamento. Éramos um grupo diversificado, composto por representantes do campo da ciência, da história, das artes e de todas as outras áreas possíveis de estudo humano. Nossa tarefa era programar o dispositivo com as informações e artefatos que valiam a pena preservar. Nosso grupo começou de maneira bastante cordial, mas rapidamente nos dividimos em seitas e facções.
à medida que começamos a lutar violentamente pelo que seria salvo. Os artistas queriam que as amostras musicais e as pinturas fossem salvas. Os historiadores queriam que os valiosos documentos de suas nações fossem incluídos. E os cientistas queriam que suas fórmulas e teorias fossem preservados. Eventualmente, através de uma série de acordos nos bastidores e alianças entre os grupos, uma espécie de compromisso foi alcançado e no dispositivo foram incluídas as fórmulas de Newton e Einstein, as peças de Shakespeare, a música de Mozart, as pinturas de Picasso e muitas das grandes descobertas e criações da humanidade. Em 2012, finalmente chegou a hora de guardar o aparelho. Locais ao redor do mundo foram explorados, desde o Himalaia até as profundezas do Atlântico. Eventualmente, foi tomada a decisão de colocar o Simplexical sob as montanhas Suene, na Antártica. O local estava livre de guerras e falhas. O código frígido até retardaria o desgaste da máquina, prolongando sua vida útil por mais um milênio ou até mais. Era o lugar perfeito para manter o dispositivo. A construção da abóbada do Simplexical começou em 2013. O processo demorou mais de um ano, mas, eventualmente, a equipe de construção atingiu profundidades adequadas. Eu estava lá para a cerimônia de abertura, enquanto uma equipe de treinamento escavava os últimos 6 metros para alcançar os níveis apropriados para o cofre do Simplexical. Por volta do meio-dia, ouvi a perfuração parar. Achei que finalmente havia atingido níveis aceitáveis. Mas os gritos altos que rapidamente encheram o ar me libertaram desse pensamento. Uma equipe de resgate foi enviada, mas informou que os perfurantes haviam atingido uma caverna com centenas de metros de profundidade. Uma operação de resgate foi lançada rapidamente, mas tudo o que restou da equipe foram cadáveres e máquinas destruídas. Eles simplesmente caíram de uma altura muito grande para que houvesse sobreviventes. Durante a limpeza, a equipe de recuperação dos corpos descobriu algo bastante comum, um dispositivo semelhante ao Simplexical preso no canto da caverna. Mas havia um porém: o dispositivo tinha quase 5.000 anos.